Já parou para pensar como seria legal se a vida fosse simples e a gente sempre soubesse o que fazer? Mas na realidade o mundo é cheio de complicações e de vez em quando a gente acaba fazendo escolhas erradas ou se arrependendo das decisões que tomou. E é aí que entra o lance do estoicismo, uma espécie de guia para fazer escolhas certeiras. Não é só teoria, é uma forma prática de encarar a vida com um monte de princípios para a gente viver de um jeito mais esperto e resistente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Bora descobrir como o estoicismo pode nos ajudar a encarar de frente os desafios com coragem e determinação. Os pensadores antigos sabiam que a vida nos joga situações à prova, por isso criaram regras para ajudar a fazer escolhas melhores. Nesse vídeo, vou te mostrar 8 regras antigas que adotei para virar uma versão melhor de mim mesmo. Elas foram inventadas por filósofos de mais de 2000 anos atrás e têm ajudado muita gente durante todo esse tempo. Vem comigo até o fim do vídeo para aprender todas e aplicar na sua vida. Regra 1. Reconheça a constante presença da morte. Falar sobre a morte hoje em dia é quase como um assunto proibido. Muita gente evita até mencionar isso. Com medo, alguns pensam que a morte é coisa de longe, que só vai acontecer quando ficarem velhos. Mas os filósofos antigos, como Sêneca, viam isso diferente. Eles abraçavam a morte como um lembrete de que a vida é breve. Sêneca nos lembrava que a morte está sempre perto. Ela é tipo uma amiga que nunca sai do nosso lado. Os pensadores antigos diziam que a morte é algo que acontece o tempo todo. A cada segundo, um pouquinho de nós morre. Enquanto você assiste a esse vídeo, o tempo está correndo. E a gente nunca mais volta para esse momento. Ele pertence à morte que não está lá longe, mas está aqui com a gente agora. Cada tic-tac do relógio, cada pôr do sol, tudo lembra da morte. Quando a gente aceita isso, fica um convite para viver de verdade, ser autêntico. E o agora, esse momento, vira um presente que a gente precisa valorizar. A morte deixa de ser um bicho-papão e vira algo que inspira. Nos lembra de viver de um jeito que importa de verdade. Saber que a vida não é para sempre nos ajuda a achar um propósito mais profundo. A gente começa a gastar nosso tempo com o que realmente faz diferença. As coisas que a gente faz e as pessoas com quem a gente está. Pensar na morte nos mostra como a vida é frágil. E isso nos dá um empurrãozinho para viver de verdade, com todo o sentido. Enquanto o tempo vai passando, a morte nos avisa. Curta cada instante que está acontecendo agora e busque uma vida que seja verdadeira e cheia de realizações. Regra 2. Não se angustie por coisas que não são verdade. Quando não temos certeza, é comum a gente criar imaginações negativas na cabeça e começar a sofrer antes da hora. Mas a maioria dessas coisas ruins que a gente imagina nunca se torna real. Como Sêneca falou, a gente fica mais assustado do que machucado. E o sofrimento vem mais da nossa imaginação do que da realidade. Eu aprendi a ficar focado no agora e a ficar tranquilo quando as coisas não estão claras. Porque muitas vezes o que a gente tem medo nunca acontece de verdade. A filosofia antiga nos ensina a questionar nossos pensamentos e não deixar nossa mente ser dominada por preocupações que a gente inventa. Quando a gente para de sofrer por problemas que nem são reais, a gente consegue ficar mais calmo e menos ansioso. Aí a gente foca no que está acontecendo de verdade e lida de um jeito mais direto e firme com os desafios que a vida traz. Regra 3. Foque no que pode mudar. Os estoicos adotavam essa regra como um dos pilares principais para conquistar uma vida tranquila e cheia de sentido. Eles nos diziam para dar importância apenas às coisas que a gente consegue controlar. Assim, a gente não gasta energia e preocupação com coisas que estão fora do nosso alcance. Olha só um exemplo no mundo esportivo. Um atleta se esforça muito nos treinos e busca melhorar, mas o resultado da competição está nas mãos do destino. Envolve coisas que ele não controla, como o desempenho dos outros competidores. Se a gente aplicar essa ideia em tudo na vida, a gente direciona nosso foco e esforço para as coisas que a gente pode de fato alcançar. Isso nos faz mais fortes para enfrentar as dificuldades e evita que a gente fique frustrado à toa. Um filósofo chamado Epicteto, que viveu tempos atrás, viveu isso na prática. Mesmo sendo escravo, ele entendeu que a liberdade da mente era mais importante do que as correntes no corpo. Ele ensinava que, embora a gente não controle o que acontece lá fora, a gente tem total controle sobre o que escolhe e como reage.
Epicteto inspirava os outros a encarar com calma o que não dava para controlar e a focar no que podiam influenciar. Isso nos mostra como é valioso concentrar nas coisas que a gente pode mudar, fortalecendo o nosso jeito de enfrentar as coisas difíceis e cultivando sabedoria lá dentro. Regra 4. Esqueça as rotas fáceis. Cícero, um dos grandes faladores e pensadores de Roma, batia na tecla de que a gente não devia buscar atalhos ou soluções simples para alcançar coisas na vida. Para ele, se a gente quisesse algo de verdade, tinha que suar a camisa, ter dedicação e ser disciplinado. Quando a gente olha para as histórias de sucesso de gente importante, fica claro que o sucesso deles veio do suor e da superação. Cícero encarava os desafios de frente, entendendo que o jeito mais difícil era o que ia levá-lo a alcançar o que queria e a ser alguém melhor. Optar pelo caminho difícil era tipo construir e fortalecer o próprio jeito de ser, aprender com os erros e ser resistente. Quando a gente escolhe o esforço e o sacrifício como nossos amigos, a gente encontra uma satisfação de verdade ao conquistar nossos objetivos. A gente sabe que cada passo foi dado com esforço e perseverança, e isso é uma vitória por si só. Regra 5. Encontre equilíbrio em vitórias e derrotas, com gratidão. Essa regra se inspira na sabedoria de Marco Aurélio, que comparava a vida humana a uma pedra jogada para o alto. Ela não ganha nem perde nada enquanto sobe ou desce, continuando a mesma pedra. Os estoicos entendiam que sucesso e fracasso fazem parte da jornada, e os dois são oportunidades para crescer. Até as coisas negativas podem ser lições valiosas para o nosso desenvolvimento, e é aí que entra a gratidão. Ela é poderosa para equilibrar essas experiências, reconhecendo que tudo que vivemos contribui para o nosso amadurecimento e sabedoria. Num mundo que valoriza só o sucesso e teme o fracasso, a filosofia de Epicteto sobre equilibrar vitórias e derrotas com gratidão é super valiosa. Quando a gente vê os problemas como chances de crescer, até nas situações mais difíceis a gente acha aprendizado. A gratidão nos ajuda a ter uma atitude positiva e a dar valor a cada experiência. Não importa o resultado imediato. Isso ajuda a enfrentar os desafios com força e sabedoria e a cultivar uma mente sempre pronta para crescer. Regra 6. Pergunte se suas ações são mesmo necessárias. Hoje em dia a gente vive numa sociedade agitada, onde a gente acaba se metendo em coisas que nem importam tanto pra gente. Parar um pouquinho e pensar sobre o que a gente está fazendo é essencial. Se pergunte se as coisas que está fazendo são mesmo importantes e necessárias. Às vezes a gente enche a vida de coisas inúteis, desperdiçando tempo valioso. Aprender a diferenciar o que é fundamental do que não é super importante. Se algo não faz sentido ou não tem uma razão boa, dá para considerar deixar para lá. Valorizar seu tempo e focar no que importa era algo que Marco Aurélio praticava. Ele sempre refletia sobre suas ações e pensamentos, questionando se faziam sentido na vida dele. Essa lição nos lembra de pausar e avaliar nossos compromissos diários. Priorizar o que é realmente importante e não perder tempo com coisas sem sentido. Quando a gente coloca nosso tempo e energia no que realmente importa, a vida começa a se encaixar melhor com nossos objetivos e sonhos. Regra 7. Dedique-se a uma tarefa por dia. Essa dica não é para ser levada ao pé da letra, mas sim adaptada em duas situações diferentes. Primeiro, para quem ainda não tem metas claras, é essencial focar em um objetivo todo dia, mesmo que pequeno. Viver sem direção pode transformar uma vida cheia de potencial em algo mediano. Para quem tem várias metas, é importante dar um passo de cada vez. Num mundo cheio de distrações e opções, ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo pode fazer a gente perder o foco no que realmente importa. Marco Aurélio, aquele imperador filósofo, vivia desse jeito. Ele anotava suas metas e ambições diárias num diário de reflexões. Esse hábito o ajudava a manter os olhos nas coisas importantes e buscar um desenvolvimento constante. Com metas claras, mesmo que sejam pequenas, Marco Aurélio dirigia suas ações para se tornar uma pessoa virtuosa e sábia. Se a gente incorporar essa prática antiga de definir metas para o dia e refletir sobre o que queremos, a gente foca nossas energias naquilo que realmente sonhamos alcançar. Regra 8. Abraçando o destino com aceitação. Às vezes, a vida segue um caminho que a gente não planejou. É importante entender que tem coisas que estão fora do nosso controle. Marco Aurélio sabia disso,
e entendia que a vida está cheia de surpresas, nem sempre acontecendo como a gente quer. Ele nos sugere abraçar nosso destino de forma tranquila e achar valor em cada experiência, até nas que parecem ruins. Para ele, cada situação, seja boa ou ruim, era uma chance para a gente crescer e ficar mais sábio por dentro. Quando a gente aceita nosso destino e encontra significado em tudo o que acontece, a gente lida melhor com as subidas e descidas da vida. Isso nos ajuda a crescer a partir das coisas difíceis e a se adaptar a situações diferentes. A gente começa a ver cada momento como uma chance de aprender e evoluir. Quando a gente entende que a vida é cheia de surpresas e nem tudo dá para controlar, a gente pode adotar uma atitude de aceitação e gratidão. A gente passa a dar valor a cada experiência, sabendo que tudo é uma oportunidade de crescer e mudar. A sabedoria de Marco Aurélio sobre como dominar as manhãs tem um grande impacto. Começar o dia com uma rotina pode ser super eficiente, trazendo foco e propósito. Quando a gente separa um tempo para refletir e planejar, dá para definir prioridades e se preparar mentalmente para as tarefas e desafios do dia. Isso ajuda a ter clareza mental, ser produtivo e ainda se conhecer melhor, crescer por dentro. Adotar o ensinamento de Marco Aurélio sobre as manhãs significa criar uma rotina consciente, aproveitando a manhã para definir metas e agir de acordo com o que a gente valoriza. As 8 regras estoicas que compartilhei têm sido fonte de inspiração e sabedoria por mais de 2000 anos. Elas nos convidam a viver com autenticidade, resiliência e sabedoria diante dos desafios que a vida traz. Reconhecer a presença constante da morte, evitar sofrer por problemas imaginários, focar no que a gente pode controlar, recusar atalhos, equilibrar sucessos e fracassos com gratidão, questionar nossas ações, ter foco e fazer uma coisa de cada vez, amar nosso destino e dominar as manhãs. Esses princípios são fundamentais para uma vida mais rica e cheia de sentido. Convido você a aplicar essas regras na sua própria jornada e sentir a transformação que a sabedoria estoica pode trazer. A busca pelo autoconhecimento e pela virtude é um processo contínuo, e essas lições podem nos guiar com mais clareza e propósito. Se você achou o vídeo valioso, deixa seu like como um sinal de gratidão e se inscreve no canal para receber mais conteúdos inspiradores da sabedoria estoica e outras filosofias antigas. Compartilha esse conhecimento com amigos e família, para juntos construirmos uma vida mais significativa e enriquecedora. Agradeço por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.